Conforto. Ato ou efeito de confortar ou de se confortar. Consolo num momento de aflição, de perturbação. Aquilo que te fortalece, que te revigora. Vida boa, bem-estar, sensação de prazer, sossego, alívio, acalanto. O que é conforto para você? Quais histórias te trazem para esse momento de bem-estar? Eu sou Ana Flávia Cavalcante e esse é o Histórias de Conforto. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho aqui para minha convidada que está aqui, que é secreta, já vou mostrar quem é. E dizer para vocês que estão chegando agora um pouquinho da história desse podcast, né? Eu comecei esse podcast depois de uma peça de teatro que eu fiz, que se chama Conforto também, para vocês verem que eu tô assim, mergulhada nesse tema, né? Tentando desvendar e dizer para mim mesma o que é conforto para mim. Eu me perguntei muito, sabe? Muitas vezes, assim, profundamente, se eu mereço conforto, se eu conheço conforto. Então, em novembro do ano passado, de 2023, eu fiz essa peça. Convidei a minha mãe, Val Cavalcante, para dividir a cena comigo. Minha mãe que foi faxineira a vida toda, fez muita faxina, sustentou 3 filhos e muitos cachorros, assim, ganhando a vida por dia. Convidei ela para vir pro teatro comigo, então hoje ela se apresenta como atriz. E toda vez que ela fala isso, assim, eu me emociono muito, porque eu fico pensando, gente, quantas vidas dá para viver numa vida só, né? E aí eu tô aqui no canal de Comfort, porque uma parte da peça, eu vou contando aqui ao longo do podcast para vocês um pouquinho de cada momento da peça, né? Mas uma parte da peça que foi muito um dispositivo para mim forte, foi o cheiro desse amaciante, do amaciante Comfort. Às vezes eu ia trabalhar com a minha mãe nas casas de família, e aí assim que ela abria a porta do apartamento, assim, era uma lufada desse perfume, esse cheiro que eu costumo brincar que é cheiro de gente rica, assim, sabe? Aquela coisa que te traz bem-estar. E aí é uma ironia da vida, porque a gente não tinha condições de ter esse amaciante em casa, nem esse, nem nenhum outro. A minha mãe lavava a roupa com pedra-sabão. Então hoje eu tô aqui, né? A Comfort viu a peça, gostou, acho que gostou, né, gente? E estamos nessa parceria, nesse encontro, para poder falar de conforto e para falar do que mais a gente quiser, porque a gente merece viver bem, né? Eu tô aqui, né, e vocês estão querendo saber quem que é. Bom, eu vou contar quem que é agora, porque, gente, sério, eu achei, assim, a gente fez um encontro, que já vão saber, muito rápido, mas muito poderoso. Então, eu tô aqui hoje com ela, que é, assim, a mais gata de todas as gatas, um orgulho nacional. E aí eu vou ler, tá? Porque, assim, é uma biografia extensa e muito bonita, muito próspera. A gente tem que falar quem a gente é, o que a gente faz, de onde a gente veio, né? Então, ela é comunicadora, consultora, palestrante, escritora e especialista em narrativa visual. CEO e founder do Mequetrefismos, agora vocês já estão sabendo quem é, né? Plataforma digital criada em 2013 para abordar as relações entre moda, beleza, comportamento, raça e inclusão. As coisas boas e lindas da vida, né, gente? Founder do MecLab, laboratório de comunicação focado em inovação para empresas e pessoas. Acho que eu vou precisar desse MecLab, viu? Colunista da Vogue Brasil, autora do livro Caixa Preta, dona do podcast Me Sinto Pronta, já combinamos aqui que eu vou na próxima temporada, já fechamos isso. E de playlists bafa, ela diz que arrasa nas playlists. Leonina com ascendente em câncer, lua em câncer e Vênus em câncer, mulher do céu. Como ela mesma diz, uma fofa sexy. Faz rituais e coleciona figas. Tem olhos expressivos, cabelos deslumbrantes e transita chiquérrima da sarjeta ao Met Gala, de Nikit City pro mundo. Com vocês, Luísa Brasil! Gente, meu que Deus. Apresentação maravilhosa. Nossa, e além de maravilhosa, assim, que estudo, detalhes, assim, tô muito feliz, gente, de me ouvir pela sua narrativa, pela sua perspectiva. Adorei. É bom, né, Lu? Quando assim, a gente vai ouvindo as coisas que a gente foi fazendo na vida, né? Com certeza. E você fez muitas coisas, faz muitas coisas muito bonitas. Você é muito potente, assim. Pra vocês saberem como a gente se conheceu, foi assim. A gente foi no Sem Censura, no programa da Cissa Guimarães, né? Maravilhoso. Aí eu tava no camarim, a Luísa também. Eu tava no WhatsApp, ela também, imagino. Mas a gente tava no celular cada uma. Aí eu tô falando com a Lineker, que vira e fala assim pra mim…
Zefa, que a gente se chama de Zefa. Zefa do céu, você tá com a mais linda, mais chique do Brasil. A Luísa Brasil. Então, foi assim que a gente se encontrou. E eu fiquei muito impressionada e feliz desse encontro, sabe? De passar uma tarde contigo, de ouvir tua história. Não, assim, eu falo muito com a Lineker, olha só. Você não sabe, nem eu sei da onde, mas assim, eu sou a Luísa mais Luísa do Brasil, tá? Vocês me desculpem, mas essa sou eu. Você me cantou sem a gente se conhecer. E, brincadeiras à parte, foi uma tarde muito gostosa do nosso encontro. Foi muito inspiradora, assim, te ver. Foi muito bonito tudo que você trouxe na sua fala. E eu fiquei pensando, né, do como… Ai, Ana, assim, do como a gente tá agora vivendo os nossos sonhos. Sabe, eu acho que nós somos mulheres, mulheres com nossos inúmeros marcadores. E que a gente tá se permitindo viver. Se permitindo a humanização dos nossos desejos, sabe? E foi muito bonito te encontrar e ver a força da sua palavra. E não aquela força, romantizar a força daquela mulher forte, não. Ver você você tá inteira, você tá em você. Você tá se apropriando da sua pessoa, se você está apropriada. E é muito inspirador pra mim ver esse tipo de mulher. Esse tipo de mulher fazendo sucesso, esse tipo de mulher chegando em Cannes, esse tipo de mulher conquistando o mundo, esse tipo de mulher ser reconhecida por uma marca e tá com seu videocast, seu podcast, sabe? Isso me dá um quentinho no coração. E, enfim, e aí faz a gente não desistir. Faz a gente ver que vale a pena. Nossa, eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu voltei pra casa aquele dia assim, impactada. E aí conversei com a Lineker depois, né? Porque de fato eu não sei o que me deu aquele dia, mas veio uma coisa… Sabe quando você fala do coração, né? Eu acho que quando a gente fala do coração, a gente fala com muitos corações. E são temas muito verdadeiros na minha vida, na nossa vida, né, Lu? E aí cada uma de nós chega naquele ponto com uma saída, né? Vindo de um lugar, assim. E aí, pra começar falando dos lugares de onde a gente veio, eu tenho 3 pontos na peça, que eu chamo morada, a paternidade, família e ponto de virada, ou colheita, né? O que a gente tá, de repente, vivendo agora, o que nem você falou. Colhendo os frutos das sementes que a gente plantou. Exato. E que as nossas mães, as nossas avós, nossas bisavós estão plantando. E aí eu queria que você trouxesse pra gente um pouco assim, pra gente acompanhar as suas memórias de infância, essas casas, se você mudou de casa, não mudou, como é que era lá em casa, se você tem essas memórias olfativas, né, esses perfumes, como que era a fachada da casa, você… Olha, que gostoso fazer essa viagem no tempo, porque diz muito sobre a gente. Eu tenho pais virginianos, eu não sei o quanto isso vai influenciar na história, tá? Já aviso. Vai bastante. Eu sou uma pessoa que mudei muito pouco de casa, né? E aí, quando eu penso nesses meus pais, também tem um outro ponto importante, que eles são muito mais velhos. Eu nasci nos anos 80, no final dos anos 80. Minha mãe me teve com um pouco mais de 40 anos. E meu pai já tinha 50. E eu sou filha única deles. E eu acho que tudo isso conta um pouco de um lugar de estrutura, né? Eu nasci e eu cresci numa base e numa estrutura muito linear. Eu morei na minha casa com os meus pais até os meus 23 anos, que foi quando eu vim morar em São Paulo, quando eu me mudei pra São Paulo. Eles ainda estão lá. E pra mim esse processo de mudança, principalmente do lar, é algo que eu não tenho facilidade em fazer. Eu mudo muita coisa, eu mudo cabelo, eu mudo… Enfim. Mas a casa é um lugar de muita estabilidade pra mim, quando eu penso no lar, né? E quando eu penso no lar, eu penso naqueles cheiros muito comuns também, que é o cheiro do feijão. Tem uma coisa sinestésica que não é o cheiro em si, mas eu tenho uma coisa com a música também, que parece que a música tem um certo cheiro de memória. Quando eu penso que todo domingo meu pai botava Zeca Pagodinho, botava Martinho da Vila pra tocar, botava Orquestra Guayacán, que é uma banda colombiana de ritmos latinos. Então, assim, tem um lugar sinestésico dessas músicas que sei lá, me trazem uma memória sonora, mas também olfativa. E não sei te explicar, porque é isso, né? É o feijão sendo cozinhado, o Zeca Pagodinho, né? Meu pai fazendo uma caipirinha de domingo, que todo mundo acha a caipirinha do meu pai sensacional. E o cheiro do limão, tocando Martim da Vila. Então eu acho que esse encontro de
sensações é o que permeou minha casa por muitos anos, né? Eu morei nessa casa dos meus pais, morei um tempo em São Paulo num espaço pequeno, depois eu voltei pro Rio e agora estou aqui em São Paulo novamente. Então eu tive 4 lares ao longo de 35 anos, né? E hoje em dia é uma realidade muito diferente, muita gente se muda e tem muita facilidade, mas eu não, eu tenho essa coisa da estabilidade. E isso norteou mesmo a minha vida em muitos sentidos, inclusive hoje em dia, nas minhas escolhas, né? E eu falo muito sobre isso, que eu gosto de 3 E's nessa minha vida pra eu estar plena, que é estrutura, estabilidade e escolha. Eu acho que isso são pilares fundamentais pra você ver uma Luísa feliz e plena. Meu Deus, isso é muito chique. Para! Nós somos, né, Ô, amor? Lu, e como eram seus pais, assim? Porque eu não tive um pai ausente, né? Um pai que não tava ali na hora que a gente mais precisava. Só que depois, o meu pai meio que caiu de amores por mim. E agora ele liga e fala, ai, nossa, eu adoro sua voz, fala mais comigo. Mas ao mesmo tempo, a gente não desenvolveu essa intimidade física mesmo, sabe? Então a gente já vai dar um abraço, aí dá… Sabe quando essa pessoa vai errado? Uhum. Mas enfim, tamo na nossa história tentando. Fica nesse, tá tudo bem, sua irmã e sua mãe. A gente não aprofunda muito na conversa, sabe? Então eu fico observando que outras famílias têm outras histórias. Pelo visto, você teve essa outra, né? E eu adoro ouvir, eu gosto muito de saber como é que foi a história com o pai e com a mãe, assim, o temperamento. Já sei que eles são virginianos, daí por aí já tem uma irmã virginiana. Já tiro, mas como é que eles eram? O que eles estudaram, trabalharam? Como é que era o contexto da sua família ali? Bom, vou começar pelo meu pai. Meu pai, um homem que é hoje em dia vivo, quase nonagenário, né? Ele tem 88 anos. Uau. Viveu uma infância de muita pobreza, de muita miserabilidade. E também, né, miserabilidade financeira e dos afetos, né? Tem aquele pai que consta na certidão de nascimento ali pra ele, mas que talvez não estivesse presente. E aí, com isso, a gente começa a entender, né? O que é amor pra essa pessoa? Como que ela transmite amor? O que é esse sentimento de afeto, né? Pra quem não teve, talvez, nada ou muito pouco. Então, eu sei que o meu pai foi atravessado por esse lugar de não saber muito bem dar afeto, mas eu sei que ele tinha, ainda assim, uma noção de cuidado muito grande comigo. E aí, a noção de cuidado dele, eu sabia que era ele dando o melhor que ele podia quando a gente ia num bom restaurante. Porque eu acho que ele nunca… Uma coisa que ele nunca abriu mão e que ele nunca pestanejou dentro de várias coisas. Porque ele é um cara muito econômico, no sentido de gasto de grana, né? Com coisas que são supérfluas. Mas ele nunca hesitou de ir a um bom restaurante. De pagar uma mesa pra família inteira, de um banquete pra um aniversário, de uma festa, de promover a festa, de dar tudo pra todo mundo, sabe? Porque ele é generoso, é a forma dele mostrar amor, dele mostrar afeto, é com abundância, coisa que ele nunca teve a vida inteira. Então eu sei que o amor dele está em ser abundante. E a minha mãe, ela já teve uma estrutura um pouco mais estável, de uma família de operários, classe média baixa, de São Gonçalo. Minha mãe é mais nova que meu pai, assim, eles têm uma diferença aí de uma década e pouca, assim. E minha mãe, ela também teve as suas questões com o pai, né? Ali uma coisa frágil de homens que são muito mais velhos e homens que tinham um lugar muito autoritário. Então, assim, eu acho que minha mãe tentou muito também me blindar e proteger muito essa relação pra que eu não sofresse o que ela sofreu, tanto com o pai, tanto com as relações afetivas, né? Que mulheres mais velhas, a gente sabe como talvez… Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Hoje as coisas têm nome, né? Hoje tem gaslighting, mansplaining, enfim, conceitos pra vários abusos que a gente vive, mas na época delas não. Sim. Então eu acho que minha mãe tentou muito me proteger. E ela tentou muito também, de alguma forma, fazer com que, sei lá, vi em mim uma possibilidade de eu realizar os sonhos dela. E uma coisa que ela sempre me ensinou é ser independente, é ser emancipada, é ser autônoma, é ter os meus desejos e não depender de ninguém pra suprir essas vontades. Então, ela me ensinou coisas muito básicas bem cedo, assim, desde eu aprender a nadar, enfim, Você ir pra aprendeu uma a nadar autoescola, cedo? aprendi a nadar bem cedinho, fui fazer, assim, balé. Mas enfim, o balé eu acho que tem uma coisa que ela tinha desse ensinamento do gestual e de um acesso.
Porque tinham muito poucas meninas negras em escolas de balé conceituadas em Niterói naquele momento, assim, dos anos 90. Então, ela queria colocar pra eu me desafiar mesmo a estar em espaços e não me intimidar. Porque sempre foi um desejo dela, há vários tempos atrás, né, muitas décadas atrás, fazer balé. Mas talvez pelas restrições, né, pelos muros que são construídos virtuais, mas que a gente sabe que eles estão ali, ela não foi. Então ela foi me colocando nesse desafio de realizar. E eu também nem pensava, só fazia, só ia. Então a vida fluiu muito fácil. Fácil. Também não. Calma. Calma, linda. Calma, linda. Não, a vida foi fluindo, assim. Acho que a coisa foi… O rio dessa vida foi tomando o curso dela e eu fui me tornando a pessoa que eu sou. Graças a esse lugar de ser emancipada, de ser livre. E de entender que a abundância não necessariamente está só em ter muito dinheiro e ser rico. Mas de ter carinho com o outro, cuidado, sabe? Promover o melhor que eu posso, o melhor que eu tenho naquele momento. Pra mim e pra quem eu amo. Você tá falando, a Papu que tá aqui, gente, gravando, ela tá assim, ó. Já percebi que toda vez que ela gosta da coisa que tá sendo dita, ela fica assim, ó. Com certeza. E é com certeza mesmo, porque olha que vibrante, né? Você é uma semente plantada pelos seus pais que, nossa, brotou e tá florindo e não para de florir. Eu acho que essa saída na primeira infância, assim, de pessoas que te olham, que te apoiam, que te amam, que te colocam em situações, por exemplo, assim, desafiadoras, né? Uhum. De você ser um corpo negro, uma mulher preta, de repente num balé lá, a Luísa de Niterói, a gente falou Nikit, pra quem não sabe, Nikit é um apelido de Niterói. Como é que foi nascer em Niterói? Eu adoro Niterói, Lu. Olha, eu acho Niterói uma ótima cidade, mas eu sinto que, enfim, acho que crescer lá foi muito bom na minha infância. Tive acesso aos códigos niteroenses de padrão de qualidade. Estudei na escola católica no Abel durante muitos anos, quase minha vida inteira. Fiz curso de inglês na cultura inglesa. Enfim, tive aquela vida niteroense, digo padrão, né? Óbvio, gente, eu não tô aqui sendo distópico, mas de uma coisa classe média, como uma classe média de Niterói. E isso foi muito importante, eu me ver nesse lugar e não me sentir acuada, intimidada. Em nenhum momento era uma questão o que eu tava vivendo ali, né? E a minha adolescência me remete a um lugar muito interessante em Niterói. Eu acho que talvez tenha sido o momento mais legal. Porque hoje em dia, quando eu olho a Luísa adolescente, eu acho ela maneira pra caramba. Eu acho ela muito mais legal. Galera. Não, eu acho ela muito mais legal do que talvez quem eu seja hoje. Assim, eu sou legal, tá, gente? Sou muito maneira. Mas ela era muito legal, porque eu acho que eu que tava a fim de viver, eu tava curiosa pela vida, sabe? Eu não tava pensando muito na complexidade de algumas coisas que talvez poderiam sim me atravessar, mas eu tava… Tudo bem, eu não tava alienada, mas eu tava fresca, né? E disposta. Então, assim, eu tive uma adolescência muito interessante, num lugar que poderia me tolir, me privar, ou enfim, me castrar. Foi pelo contrário, assim, eu me tornei uma pessoa legal, uma referência. Ali, né, a adolescência tem essa régua da popularidade, uma pessoa popular, benquista, enfim, pegadora, pegava todos os bofinhos lá em Niterói. Arrasava quarteirões. Arrasava, menina. Ela era assim, já namorou 2 ao mesmo tempo, naquela época, tá? Naquela época. Mas assim, a adolescência em Niterói foi muito surpreendente pra mim, porque me deu um lugar que não foi muito óbvio, comum, tá? Poderia ser tudo ao contrário, tudo ao revés. E eu vivi, me diverti e fui muito autêntica comigo, assim. Me sinto muito inteira quando eu olho pros meus 15 anos de idade. Porque foi onde também comecei a entender moda, comecei a entender música, comecei a ver clipe, comecei a ver o hip hop, aquelas referências, aquelas pessoas negras em ascensão. Tudo foi tão libertador naquele momento pra mim que… Não sei, eu acho muito legal. Eu tenho muito carinho por essa época da minha vida em Niterói. Aí depois, eu ficando adulta, confesso que eu achava que Niterói tinha uma limitação cultural de algumas coisas, de museu, enfim, coisas desse tipo, sabe? Que aí eu quis migrar pro Rio. Só que acabou que aconteceu algo bem imprevisível nesse momento, que foi sair de Niterói e vir direto pra São Paulo. São Paulo. Por conta de uma proposta de trabalho. Depois que eu fui morar no Rio. Eu só fui morar no Rio em 2016. A primeira vez que eu morei no Rio de Janeiro, em cidade. Mas antes foi Niterói e São Paulo. A gente fez o inverso, né? Porque eu sou de São Paulo, fui pro Rio. Na verdade, sou de Diadema, cresci em Atibaia também, uma cidade pequena.
parecida com Niterói, assim, né? Perto de São Paulo. Sim. Quer dizer, Niterói é bem mais perto do Rio do que Atibaia. É só atravessar uma ponte que chegou. Mas uma cidade que as pessoas… Tá pertinho, que as pessoas vão muito no final de semana. Então tem aquele clima… Durante a semana a cidade é meio vazia. No final de semana vem gente de fora, de São Paulo. Mas eu também senti rapidamente que era pequena demais pra mim, assim, pro meu tamanho. E eu, sei lá, bissexual. Aí nessa fase ainda na adolescência, eu comecei a namorar muito cedo mulher. E aí namorava a filha de uma vereadora, imagina? Uau. Que era assim, uma coisa bem forte na cidade. Enfim, fui também querendo trabalhar, encontrar o teatro, que não tinha, né? Não tem ainda, infelizmente. Tem alguns pequenos grupos que resistem, mas não tem uma cena teatral bacana, sabe? O que eu sinto muito, né? Tento fazer minhas conexões lá, mas fui pro Rio e você veio pra São Paulo. E foi bom chegar aquilo? Olha, o chegar foi desafiador, assim, eu tive que… Acho que foi a primeira experiência, o primeiro momento da minha vida que eu tive que lidar com alguns monstros mesmo, de cobrança, de vulnerabilidade. Porque eu acho que no Rio, né, em Niterói, no caso, ali onde eu trabalhava, no que eu vivia, tinha um lugar mais confortável, inclusive, porque a família tava lá, né? Eu tinha a esteira dos amigos, de amigos de infância. Vir pra cá, a primeira coisa que aconteceu foi, cheguei na minha casa, eu morava num estúdiozinho nos Jardins, bem pequenininho. Eu chego com uma mala, com umas sacolas, com umas coisas, e aí eu interfono. O porteiro fala: "Ai, você veio fazer o quê? Faxina." Esse foi o meu bem-vindo a São Paulo. Drama. E aí eu já falei: nossa, isso já bateu esquisito, eu já tô entendendo aqui como é que é o rolê. E aí eu comecei a me blindar muito, comecei a botar muita armadura, comecei a ficar reativa às coisas. Isso foi por um lado importante, porque eu não me curvei, não me submeti a algumas certas milhões de coisas. Eu fui ali direto ao ponto. Mas, por outro, é chato, né, você viver assim. Cansa, né? Cansa você viver assim. Então, minha primeira fase em São Paulo, até mesmo por conta dos lugares que eu estava ali acessando e eram muito novos. E eu também cresci no mercado de trabalho, que eu trabalho com comunicação digital há 15 anos. Comecei quando tudo era mato. Eu amo. E quando tudo era mato digital, tinha, sei lá, Ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava, tinha uns meia dúzia de blog, uns negócios. Enfim, e o mercado tava crescendo comigo, eu crescia com o mercado. E aí, em paralelo, outras coisas também estavam acontecendo. O luxo no Brasil ganhando força de novo, abertura de shoppings, chegada de algumas lojas. E aí eu indo pra esse mercado de luxo, trabalhando com um grande nome da moda. Então tudo tava acontecendo ao mesmo tempo, assim, tava tudo se transformando, não era só eu. E nisso, meu corpo ali, naquele lugar, assim, eu não tinha parâmetro nenhum de outras pessoas como eu, como nós, ocupando aqueles espaços, né? Não digo que pertencendo, mas adentrando, trabalhando, estando, consumindo. Né? E eu me sinto, assim, muito linha de frente de algumas transformações. E talvez, assim, eu não fiz o melhor que eu pude ali, no sentido de… Era um corpo muito vulnerável, era muito solitário, era um espaço muito individual, muito sozinho, né? Mas ao mesmo tempo também o que me conforta é entender dentro de tudo isso que eu fui água na rachadura. Eu fui infiltrando por onde dava e fazia o melhor caminho, descia o melhor caminho para que eu chegasse, mas também para que outros depois fossem trilhando, sabe? E aí depois de ser só uma flechinha, a coisa vai abrindo e vai virando uma enxurrada. Vem Sabe? cataratas do Iguaçu. E aí daqui a pouco vira catarata, sabe? Então acho que é um Sim. processo que talvez, né, hoje eu vejo… Tava em Ribeirão Preto ontem fazendo um evento, eu vi umas meninas muito novas trabalhando comunicação de moda. E duas meninas negras falando comigo que, poxa, você correu pra que a gente pudesse andar hoje em dia, pra que a gente pudesse estar aqui nesse shopping de luxo, que foi um evento num shopping de luxo de lá. E que elas se sentiam bem, estavam à vontade, estavam confortáveis de viver aquela experiência, aquele momento. Não se sentiam intimidadas, não passaram por nenhum tipo de constrangimento, de algum segurança ou alguma coisa seguindo, né? Então, assim, eu vejo que essa aguinha na rachadura, naquele momento, por mais que eu não conseguisse fazer tudo por todo mundo, hoje em dia isso tem algum resultado. E esse resultado impacta a muitas e muitas vidas para além da minha. Axé. Ressoa, né? Exato. Ressoa muito. E é doido porque eu percebo a diferença de ter vivido, né? Tô no Rio já tem 12 anos.
E São Paulo, em relação ao Rio, assim, acho que em perspectiva de populacional, a gente tem muito mais preto aqui, porque tudo mais tem Sim. aqui, né? Mas que você vê, que você enxerga, é muito menos. No Rio de Janeiro, você sai de casa, lá mora em Santa Teresa. Qualquer lugar que você vá ao Rio, tem muitas pessoas pretas. Uhum. Tem o mar, que é né, a praia que é democrática, que vem geral, com ou sem dinheiro. Pode ser Ipanema, pode ser Leblon, você vai encontrar as pessoas circulando, pegando o ônibus, nas ruas. Em São Paulo, dá um certo horário, não tem mais gente preta, né? Se tem a polícia dizendo, você tá fazendo o que aqui? Já acabou o horário da faxina, ou se é segurança, porque você tá trocando de turno. Não é um lugar que a gente se encontra muito, né? Então, por exemplo, os Jardins. Imagina você chegando nos Jardins pra morar num apartamento e ser perguntada se você veio pra fazer faxina, né? Porque é o que é mais comum, né? Então, Exato. o seu corpo realmente, ele no mundo, ele… na minha perspectiva, assim, ouvindo você e acompanhando um pouco o seu trabalho… Que é isso, você funciona, né? No sentido de que a sua existência está para abrir frente mesmo, caminho. E aí, pensando na moda, porque você tem essa história muito chique na moda, né? Moda brasileira. Sim. Depois você conta de novo aquela história do Japão. Ai, conto. Eu acho que podia ser agora, porque eu queria te perguntar isso, assim. Como é que você começou na moda? Você usava a roupa da tua mãe? Das amigas, das vizinhas, você recebeu esse incentivo, você ouvia na TV, você sempre gostou, Lu? Eu sempre amei, desde muito criança. E a minha relação com moda, ela parte do lugar da beleza. Beleza mesmo, assim, beleza, cabelo, pele. Por quê? Quando eu era muito criança, eu lembro que eu vi uma foto da minha mãe, ela em lua de mel, com tranças. Tranças como você tá agora. Antigamente chamava trança Rastafari, há muitos anos atrás, agora é box braids, enfim. E eu falei, mãe, eu quero fazer isso no meu cabelo. Eu tinha 5 anos. Minha mãe falou assim, isso, você não vai aguentar, isso puxa, isso dói. Eu quero fazer. E atormentei minha mãe pra fazer. Aquela foto, eu tenho essa foto até hoje comigo. E aí, nisso, minha mãe viu que eu tava realmente muito disposta a fazer. E aí me levou ao salão, no qual ela frequentava há muitos anos no Rio, e era uma referência pra uma comunidade negra muito influente, que era o Afrodai, né? E ela foi lá conversar com a Dai levou a filha dela, que tinha a minha idade, que também usava trancinha. Pronto. E eu já tava quase sentando na cadeira pra fazer naquela hora, mas aí minha mãe, não, Luísa, tem que marcar, tem que agendar, porque tem que preparar o cabelo, e eu tava assim, ansiosíssima por esse dia. E aí, quando eu fui pro Afrodai, lá iam clientes como Zezé Mota, Benedita da Silva, nomes muito grandes, Isabel Filardes, enfim. Nomes muito grandes, assim, nomes importantes, nomes que colocam o lugar da negritude, assim, nesse patamar mesmo de excelência, de maestria, referência. Então, assim, como eu fazia muito cabelo, né, e eu amava fazer trancinha, e eu não parava, tirava uma, botava outra, e minha mãe ficava, você não quer? Quero pra fazer. Quero fazer, mãe. Leonina, vaidosa beça, filha de Oxum. Então, assim. Então, menina. Amor, babado. Então, eu comecei a ir muito ao salão. E nesse salão, eu comecei a ver muita gente negra. E gente bonita. Gente importante. Gente relevante. E trocas nesse lugar também da beleza negra. Cremes que vinham lá da Costa do Marfim, que vinham do Senegal, produtos, artesãos também que vendiam coisas. Ai, que lindo. Então, assim, minha mãe tem vários acessórios, a gente comprou várias coisas, assim, de artesãos que iam lá vender de Angola. Então, assim, eu comecei ali a circular e a ver a beleza na moda e na ancestralidade, né? E uma moda que não tava na vitrine, uma moda que não tava na televisão. Não era a moda que tava ali na novelinha adolescente. Eu comecei a ficar muito influenciada por aquilo. Porque era a minha comunidade. Era o lugar onde eu me via bonita, eu me sentia bonita também. Então, assim, partiu muito desse lugar. Dessa conexão com as minhas raízes, com as nossas raízes, no salão de beleza. Ali foi realmente um quilombo. Onde eu me vi muito nova, entendendo que o lugar de negro era onde ele quisesse. E aí, com isso, assim, eu fui, ao longo da minha adolescência, da minha vida adulta, construindo as minhas referências. E aí, vou te falar, a televisão, enfim, não era uma coisa aonde eu sabia que eu ia me encontrar, que eu ia me achar. Eu adorava pesquisar, e aí foi um momento também que a internet foi muito… foi muito importante, assim, o espaço da internet ali nos anos 2000 pra mim, que eu conseguia
ter acesso minimamente a alguns lugares que não era revista de etiqueta. Porque antigamente a moda tava muito atrelada a pode, não pode. Se você é baixo, você não pode usar coisa tal. Se você é gordo, não pode usar… E não, eu não tava vendo essas coisas. Tava vendo, sei lá, a moda de Londres, da semana de moda, da Rua Augusta. A Érica Palomino foi uma referência muito grande. Então eu comecei a criar mesmo, a construir o meu referencial do que era moda, do que era estilo. Aí depois também comecei a ver MTV, os clipes, ver a galera do hip hop, Missy Elliott, Ciara, ali num momento que o hip hop tava muito em ascensão. Falei, gente, eu amo isso é muito maneiro, isso diz muito sobre um lugar social. Poxa, quero ser rica assim. É óbvio que, né, uma adolescente não tá ali pensando nas complexidades do capitalismo. Mas eu falava assim, gente, tem essa galera preta ricona. Também quero. Quero também. Então, assim, eu acho que tudo isso teceu a colcha de retalhos, o patchwork, que é a minha vida com a moda e com as referências que eu vou construindo, assim. Mas, em resumo, tem tudo a ver com as raízes. Nesse salão aí, hein? Que salão! Olha, parece um lugar meio mágico. Você foi falando assim, eu fui transportada. Essas pretonas fazendo cabelo, fazendo unha, falando da vida. Sim. Lindas. Olha, e você me falou agora disso, eu me transportei pra lá. E lá é um lugar que o cheiro, ele vem muito forte, assim, no sentido de… Tinham aquelas, acho que eram umas colônias naturais, uns perfumes naturais, né? Da perfumaria africana, que eu acho que vinha do Senegal, vinha… Não lembro muito bem, porque eu também era muito criança. E eu lembro que era um cheiro muito natural, assim, de… Ai, patchouli, sabe? Musk, eu amo musk. Exatamente. Então isso é uma memória que eu tenho olfativa muito forte. Não era o perfume que tinha nas perfumarias comuns ali no Brasil, naquele momento. Era um perfume muito diferente. Era um perfume decolonial mesmo, literalmente. E é tão forte quando a gente tem referência, né? Por isso que eu acho que… Acho não, tenho certeza. Quando a gente se encontra lá no Sem Censura, quando você encontra outras manas e manos, quando a gente vai indo junto em bonde, porque outras crianças, sei lá, né, nos verão, nos ouvirão, e aí vão falar, eita, olha, tem aquelas duas conversando, tem mais aquele outro papo, tem mais aquele outro assunto. Aí tem uma pergunta aqui que é sobre tecnologia, né? Porque você é ponta de lança, né? Na tecnologia, Lu, não tinha mesmo, era tudo mato, né? Sim. E acho que essa é uma vantagem que você tem em relação a pessoas com quem você foi encontrando na vida, que você já falou também, né, de trabalho, de você ter esse desejo, essa abertura, vamos dizer facilidade, mas eu acho que mais do que facilidade é interesse, né? Eu acho que interesse é que muda tudo, né? Quando você vai naquilo, eles falam, e o que é isso aqui? Deixa eu ver. E aí, você tem, não sei, no histórico familiar, do que eu apurei, assim, você não tem muita formação na comunicação e na moda diretamente, né? Você tem essas referências que os seus pais te deram, mas, por exemplo, sua mãe não era estilista. Não. Ou seu pai não era um marketing da vida. Não. Mas o meu pai, ele tem uma coisa com inovação que é muito curiosa também. Porque meu pai, ele se formou como engenheiro mecânico e técnico em eletrônica. E ele usou esses dois saberes para se formar em engenheiro mecatrônico. E não existia essa faculdade no Brasil de engenharia mecatrônica. Só foi acontecer na USP na década de 80. E meu pai se formou antes disso, até pela idade dele. E ele trabalhou com uma coisa que no Brasil era extremamente nova, que era telecomunicações. Meu pai participou do primeiro concurso da Embratel para ser engenheiro, para instalar antenas nas fronteiras. Meu pai fez era tipo uma excursão que eles faziam, uma incursão pelo Brasil, para instalação dessas antenas. E meu pai é, obviamente, assim, o único homem negro engenheiro que participava disso. E ele, enfim, só tinha o quê nesses concursos? Quem passava? Eram os filhos, né, do povo que a gente sabe muito bem. Que tem conchavo, que tem panelinha. De pessoas que, naquela época, podiam estudar, né? Enfim, os filhos de pessoas muito privilegiadas. E eu até falo, cara, Ana, que essa história, eu sempre falo assim, se eu pudesse… Ele conta umas coisas de quando ele ia nas fazendas, de quando ele tava em fronteira. Eu fico pensando, gente, isso poderia ser uma série de um streaming, assim, essa história. Meu pai rodando de norte a sul desse país, contando, assim, dessas aventuras, da perspectiva da racialidade, que eu volto e meia filmo ele, assim, quando ele conta. Porque agora a memória dele tá ficando um pouco mais falha, né? Enfim. E aí às vezes eu gravo, aí ele conta umas histórias. E isso é muito forte na cabeça dele, assim, sabe?
Eu falo, quem sabe um dia eu não… Gente, vamos escrever esse roteiro, irmã. Nossa, enfim, Não, ô Lu, de verdade, olha. assim, você tem que escrever essa história, porque é impressionante, é muito Sim, interessante. nos anos 60. Nossa, eu assistiria muito, me interessa muito saber mais, né, de tudo. Uhum. Não só o fato dele ser, que não é só, é muita coisa. Um homem preto nesse contexto, engenheiro ainda, gente. Engenharia, o povo não fazia, né? Não faz ainda até hoje, faz história. Quem chega na universidade, de certa forma, tá mais atrelado com a humanas, né? Mas esse lugar da matemática, desse raciocínio lógico, ele deixou de ser atribuído a gente. Deixou não, né? É um conchavo que eles fazem. Mas então tá aí teu pai pra dizer que não, existe essa história. E essa pessoa que vai o Brasil inteiro botar antena, porque eu ia perguntar de onde que vem então o seu interesse pela comunicação. Gente, tá explicado. E pela inovação, né? Porque assim, ele que pegou 2 saberes e juntou numa coisa que virou outra, assim. Porque é um técnico de eletrônica, com engenharia, de mecânica. E aí foi fazer um concurso de telecomunicação, que ele conta até hoje, ele descreve que foi no Maracanãzinho e teve no final uma equação que você fazia uma prova oral de equação. E que devia ser uma equação cabeludérrima, né? Porque é engenharia e que você tinha que fazer de cabeça. E ele fez. Ele fez. E passou. E como que você começou, assim? Você teve esse computador nos anos 2000? Menina, eu tinha computador na E minha foi casa isso? desde que eu nasci. Olha que loucura. Meu pai tinha um computador. Assim, eu não usava, enfim, não tinha essa familiaridade porque era um computador de engenharia. Mas é isso, assim, a minha casa… meu pai, como tinha essa visão tecnológica das coisas há muito tempo, eu tinha, sei lá, home theater, computador. E não é porque eu tinha privilégios em si. Porque meu pai também, assim, isso, era uma engenhoca pra ele. Ele gostava, ele era curioso. Então ele criava sistema de som pra ouvir o Zeca Pagodinho em surrounded system. Querida! Com um monte de caixa de som que ele desenvolveu ali no sítio também. Ele criava umas coisas, engenharias, literalmente. Então, assim, eu acho que esse lado dele, né, inovador, curioso, disposto, eu acho que isso talvez é o que me conecta, né, assim, porque a gente se conecta nessa parte de inovação, de invenção, né. E a minha mãe, ela é um pouco mais, ela é virginiana, assim, da parte administrativa. Cuida do aqué. Business, fecha negócio, sabe? Minha mãe trabalha com a parte administrativa dentro de educação. Minha mãe tem escola. Minha mãe trabalhou pro estado, né? Agora ela se aposentou. Mas sempre nas áreas de direção, nos altos cargos. Então, assim, ela tem essa coisa do tipo… fechar negócio, de estratégia mesmo, sabe? E de também liderar pessoas. É um perfil dela. Então, assim, eu acho que esse lado mais executivo, eu peguei da minha mãe. O lado mais inventivo… A conversa e a invenção pegou do seu pai. Aham. Eita, que misturinha, hein? Eita! E aí você embrenhou na comunicação, eu digo assim, tecnológica, porque você ficou afim, e aí os seus trabalhos foram demandando. Porque de fato, agora, hoje em dia, tá bom, você tem uma pessoa que fica ali em rede social e tal, e arrasa não sei o que no aplicativo, não, mas não era assim, né? Não era assim. Ana, não veio de um desejo, necessariamente, mas veio de um instinto de sobrevivência. Uhum. E aí, quando eu falo sobrevivência, estratégia, tá? Porque meu sonho era trabalhar com moda, e moda não tinha, como você mesma falou, né? Eu não tinha familiar inserido nisso. Eu não era de um lugar cultural, de uma elite que tava ali transitando, de conchavos ou de coisa, ou de acessos. E como chegar nesse lugar? E aí, o que eu pensei? Olha, se eu trabalhar com algo que talvez a galera mais velha não entenda, eu posso ser a figura de troca, né, pra eles trabalharem com digital. E naquela época, a galera que era diretora, a galera que era de cargo grande, ninguém sabia mexer muito com a internet, não tinha essa familiaridade. Ainda tinha uma resistência, as pessoas ainda achavam, será que vai virar? Então, ainda tinha essa resistência. Ai, porque acho que não vai virar essa comunicação na internet. Ou não dava credibilidade, porque só dava credibilidade pro impresso, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou trabalhar nisso aqui, porque aqui eu consigo chegar em algum lugar por uma área que talvez a galera mais nova, mais velha e mais experiente não tenha como… Não tem como atingir. Então, eu falei, cara, aqui eu vou chegar pros veículos tradicionais, aqui eu vou chegar nos grandes nomes aqui eu vou chegar nos grandes nomes da moda que não tem familiaridade com a internet. Marcas grandes que estejam implementando departamentos de redes sociais. Então, assim, foi estratégico, puramente estratégia.
a minha aguinha na rachadura ali pra caber num espaço. E aí, ganhar mais outro espaço. Só no www, exatamente, né? no www, amor. E no Orkut. Lembra do Orkut? Lembro, claro. Então, Orkut, Twitter, enfim. E aí foi uma coisa mesmo estratégica. A partir de uma necessidade e de um olhar que só desse jeito eu conseguiria ter espaço onde eu tinha o sonho de estar. E você começou num veículo já grande de moda? Como foi o seu início nas revistas, né? Você trabalhou com a Constanza, que eu acho Sim. que foi também um ponto ali De virada. importante de virada, né? Fazendo esse recorte também intergeracional, de raça, de classe, trazendo, né, tua experiência como Sim. uma mulher preta. Numa hora que a gente também não falava disso, assim, pelo menos abertamente, não é? Uhum. Você falava de outras maneiras, né? Você estava. Exato. Porque um corpo preto e um corpo no mundo, onde ele estiver, ele acontece. Mas no seu caso, você é uma mulher preta. Então, no momento que a conversa era outra, como foi, Lu? Foi muita coisa. Foi muita coisa. Senta que lá vem. E eu digo que, assim, telepaticamente, quem foi a minha madrinha nisso tudo foi Glória Maria, né? Por quê? Vou contar aqui. Eu tava numa palestra da PUC com ela, assim, ela era a convidada dessa palestra. Eu estudei na PUC Rio, sou formada em jornalismo, pra quem não sabe. E aí, enfim, decidi me prolongar. E aí eu fui a primeira pessoa a fazer pergunta. E aí minha pergunta foi exatamente sobre isso. Porque eu já tinha ouvido dela em algum momento que, ela entrava quando eu ia fazer a entrevista com o Geisel, né? Ele chamava ela de neguinha. Ou ela tinha que entrar pelo hotel lá, pelos hotéis nobres, pela porta dos fundos. Então, assim, eu já sabia dessa história. E aí eu fiz essa pergunta pra ela. Como que ela enxergava atualmente, né, o jornalismo e a inclusão de pessoas pretas? Algo do tipo. Eu perguntei sobre isso e eu era a única pessoa negra ali da plateia naquele momento. E ela falou muito diretamente pra mim, né? E é aquela coisa meio que aí no final da palestra. Infelizmente, assim, a mídia, né? O digital naquele momento era muito falho, não tinha muita nuvem. Então, assim, eu tirei uma fotinha naquele BlackBerry dos anos 2000 que nunca… Não vingou? Infelizmente é uma memória que tá na minha cabeça, mas ela se perdeu, essa fotinha. Porque eu não tinha câmera digital, assim, não tava com a câmera digital. Só tinha foto do celular. E aí eu saí dessa palestra. A PUC é um lugar que estrategicamente também é muito interessante pra network, conexão. E é muito do porquê eu quis estudar na PUC. Porque eu queria muito conhecer outras pessoas, conhecer novos modos de viver, né? Eu poderia ter feito UF, poderia ter feito, sei lá, N coisas. Mas a PUC me daria essa expansão de consciência, né? Circular por aquelas pessoas que acessam muitas realidades, né? E realidades por hora de privilégios. Uhum. Eu sabia que aquilo dali ia me ensinar alguma coisa. Ou eu ia conviver com gente muito diferente. Então eu sempre fui muito curiosa pra ir nas palestras. Curiosa pra conhecer as coisas que as pessoas estavam indo. Como forma também de ter mais experiência, adquirir mais repertório. E aí, lá na PUC, volta e meia tinha, naquele momento, foto de moda de rua, que chamava. Foto pra blog, fotógrafos que iam fotografar o estilo das pessoas. Porque a PUC era um celeiro da galera estilosa, da galera descolada, da galera moderninha. E aí, numa dessas, uma revista que fazia essas programações semanalmente, me parou pra fazer uma foto. E eu falei, nossa, vou fazer uma foto. Para agora. Que incrível. E aí, nisso eu falei assim, cara, vocês não precisam de estagiário, assistente, auxiliar, qualquer coisa pra trabalhar na parte de moda? Eu quero essa oportunidade. Eu amo moda, quero muito começar a trabalhar, quero estagiar, já tô no período que eu posso fazer. Vocês ficam com o meu contato? E já me prontifiquei, amor. Botei lá, anotei na fichinha meu contato, meu telefone, meu e-mail, botei tudo, assim, ficava vendo e-mail todo santo dia. Eis que, 15 dias, 3 semanas depois, sei lá, uma das meninas dessa agência me fez uma ligação, ou enfim, mandou uma mensagem falando que tinha aberto uma vaga de estágio e que ela achou interesse em conversar comigo. E aí, nisso, conversei e… Arrasei. Não, assim, arrasei e eu tava tão feliz, tão afim, tão disposta a estar naquele lugar que… não sei, eu tava… aquele frescor, aquela intensidade, né, de quem é jovem, de quem é adolescente. Sei lá, eu sempre falo que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa entender alguns pilares, né? Que é a disposição, que a gente tem que estar muito disposto. Às vezes, assim, é difícil, não vai ser…
Não vai ser no cenário ideal de trabalho, né? Óbvio que ninguém quer aceitar nada análogo à escravidão ou exploração, não é isso. Mas nem sempre é um cenário mais fácil. Você engole né? uns sapos, né? Você tem que estar disposta, você tem que, né, ser criativa e você tem que estar muito interessada, sabe? Pra você viver uma experiência nova, pra você chegar onde você quer. O começo, ele exige da gente muita disposição e muito interesse pra gente seguir em frente. Porque senão, tudo fica difícil, tudo é um obstáculo, né? Senão, sei lá, eu que morava em Niterói, que volta e meia tinha que fazer Niterói, Niterói… eu iria desistir na primeira pegada de ônibus, entendeu? Então, assim, eu sempre falo que esse começo, ele exige da gente muita disposição e muito interesse em seguir em frente. E depois disso, acaba melhorando, assim, por hora, assim, se a gente… Eu acredito muito. Melhora. Eu acredito muito no só prospera quem persevera. Não só, né? Porque tem muita gente que prospera. Mas assim, quando você vem de um contexto… Que é isso, você tá abrindo frente ali, caminho pra você no que você quer. Tem que ter essas duas palavras. Você arrasou, disposição e interesse. Disposição e interesse. Muito isso mesmo. Aí, eu queria te perguntar uma coisa. Na peça, eu falo muito desse cheiro de gente rica, sabe? Essa coisa que você sente o cheiro, você abraça a pessoa e fala, nossa, como que é pra você a expressão, não só a expressão, mas o sentido de cheiro de mulher rica? O que é riqueza pra você? O que é valoroso, valioso? Você dá valor pra aquilo? Ai. Eu dou valor pra tempo. Eu dou valor pra lealdade. Eu dou valor pra ter escolha, pra ser livre. Isso eu dou valor, assim. E quando eu penso nesse cheiro da mulher rica… eu penso na abundância, eu penso num cheiro que tem uma coisa meio amadeirada, poderosa, apimentada também. Porque quando eu falo desse amadeirado e dessa pimenta, eu penso também em duas características que eu acho que regem muito quem eu sou. Que eu acho que essa madeira, ela é rígida, mas ela é autêntica. A madeira, ela é nobre. Ela carrega em si uma nobreza. Mas é uma nobreza que comunica e se conecta com o seu ecossistema, sabe? E quando eu penso na pimenta, eu penso no atrevimento. Então, eu gosto muito de falar dessa autenticidade e desse atrevimento como coisas muito importantes em tudo que eu faço, assim, desde escolher um perfume até, enfim, identidade visual das marcas que eu tenho, dos projetos que eu faço, dos roteiros que eu faço nas produções de conteúdo. Eu acho demais, assim, e admiro muito quem também curte esse lugar único, autêntico de ser. De ser, né? Que bonito você falar isso. Eu pensei que eu tô muito numa onda de pensar valor, né? Tô na terapia falando disso, o que é valioso pra mim, o que eu quero agora, com quem, que conversas que eu quero ter, assim. E essa sensação de cheiro de mulher rica, cheiro de rico, que tem um lugar que é um pouco superficial, e o que é riqueza, o que não é, mas não. Tem também um que é concreto, né? Você tomando conta da tua vida, dos teus desejos, realizando, tendo esse conforto financeiro, que é muito importante, né? Isso. E eu acho que é uma jornada mesmo. Quando a gente pensa, quando eu penso, né, nesse cheiro, eu vejo uma estrada. Não vejo esse lugar só fútil, cheiro de rica. Eu vejo uma estrada de alguém que agora pode ter estrutura, tem mais conforto financeiro, tem mais tempo, tem mais autoconhecimento. E com isso chega no seu cheiro ideal, na sua essência ideal, na sua essência em tudo. Seja na fragrância, mas também por dentro, de quem se é. Então, assim, por isso que eu acho que hoje eu sei qual é esse cheiro pra mim. O que é o cheiro dessa riqueza. Porque ele vem… Enfim, de uma trilha mesmo, uma trilha, de uma estrada, de uma jornada, de muito entendimento, de muito interesse nas coisas, de muita compreensão, sabe? Eu acho que isso é o cheiro da riqueza pra mim, quem se compreende. E como é que você faz pra… É uma curiosidade mesmo minha, assim, eu vejo você uma super executiva, né, uma mulher que tá em muitas frentes, assim, você faz o que você quiser, tenho certeza absoluta, já faz e fará. E mostra pra gente também direções. Eu acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui vai ressoar muito pra outras pessoas, sabe? E você tá dividindo o seu tesouro, né? Compartilhando ali a sua colheita. E eu falo de colheita porque eu fiz essa casa em Algodões, não sei se você sabe, eu fiz uma casa no sul da Bahia. E comprei um terreno lá, terminei um trabalho. Axé, muito lindo. Terminei um trabalho, fui passear lá com uma amiga. E aí, primeira noite já, a gente voltou pra casa meio breacas, assim. Vamos morar aqui, casa, que lindo.
Enfim, comprei um terreno, fiz uma casa, me vi com 38 anos, assim, falei, poxa, Ana Flávia, você não tem nada, né? Você saiu de casa com 14 anos, eu trabalho desde os 8. E tem um Fiesta 2001, sabe? Eu falei, tá na hora, né, irmã? Aí eu tentei comprar um AP no Rio, não rolou. Achei tudo muito caro, meio ruim. E tinha esse terreno. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma casa pra mim no meu terreno. E o povo, mas que doida, nem baiana você não é, vai morar na Bahia. Como? Trabalhando? Eu falei, não sei, vou fazer essa casa. Fiz e ela tá lá. Que demais. E aí eu fui visitar, quando ficou pronta. E eu fui recebida por 2 amigas que são casadas, as Fernandas, as Fês. Que a gente fala, as Fês. E aí no meio do jantar eu ganhei de uma das Fês uma flor de algodão. Você já viu como é? Não. A florzinha do algodão. Eu ia trazer uma, mas eu tô sem. Eu acabei distribuindo vou ver aqui no Google. na peça. Eu dou um algodão pra aqui. cada. Vê, é uma florzinha linda, Lu. Nasce um botãozinho verde. De repente, quando ele amadurece, abre. É tipo assim, nosso cabelo branquinho, sabe? Muito fofo, sim, não a é? flor do algodão. Ai, sim. E aí eu ganhei uma flor dessa. Ela falou, toma amiga, planta lá no seu terreno. Eu falei, gente, voltei com essa florzinha pra casa. Aí no dia seguinte botei como é que faz pra brotar na internet, semente de algodão. É fácil, você bota num tupperware úmido assim, escurinho. E aí todas as sementes brotaram, eu plantei. Só que uma virou, Lu, uma árvore assim, me lembra você, sabe? Assim mesmo, muito florida, que não para de dar algodão. E aí eu tô trazendo um algodão porque… Essa é mais linda. É o meu tesouro. É o meu tesouro, é valioso pra mim. Tem a ver com as minhas conquistas, tem a ver com o meu trabalho. Eu fiz essa casa com o dinheiro do meu trabalho, como atriz, assim. Que é uma coisa muito rara. Sim, isso eu imagino. Nossa. Não dá nem pra acreditar. Às vezes eu tô lá deitada, juro pra você, eu olho pro teto, assim, é um tetinho de madeira, muito lindo. Eu falo, meu Deus. No começo eu ficava assim, bem coladinha na parede, sabe assim, pra ver se era verdade. Como que aconteceu essa casa, né? Você falou da estrada. Eu vejo uma pessoa numa estrada, percorrendo um caminho, esse cheiro. E aí tem esse algodão na minha vida que eu trago pra peça, pra falar, pra compartilhar com as pessoas, justamente a colheita, né? As sementinhas que eu plantei. As subjetivas, as literais, assim, as reais, né? Por exemplo, como essa árvore. E aí, como que tá pra você o mundo da sua colheita? Como é que estão essas sementes que você foi plantando? Tá massa? Você tem já esse conforto financeiro seu próprio? Você tá feliz? Como é que você se imagina daqui, sei lá, 5 anos? Engraçado, né? Eu sempre falo que a vida, ela é cíclica. E eu me sinto muito parecida em alguns aspectos de quando eu estava em 2015. Em 2015, quando eu olho a Luísa, eu tava saindo do CLT pra galgar minha vida autônoma, criar novos formatos de trabalho. Eu tinha acabado de voltar pro Rio, e então eu tava numa dinâmica de vida um pouco diferente, saindo do Rio e vindo pra São Paulo trabalhar, enfim, fazendo um outro movimento. E era uma coisa de um plantio com uma colheita ao mesmo tempo, muito diferente, porque eu tinha eu tinha ido pro meu apartamento, que era um apartamento no Rio, que é um apartamento no Rio. E por isso que eu queria muito voltar a morar no Rio, porque eu queria viver aquela estrutura que era minha, sabe? E hoje, e aí, naquela época também, gente, sem romantismos também, porque a gente sabe como é montar empresa no Brasil, né? E aí eu tinha feito um MEI e tudo mais. O MEI demorou a sair. Aí a conta do banco, o primeiro banco que eu fui fazer conta, não aprovou meu crédito. Não aprovou, enfim, não sei se é crédito, como é que fala. Mas não aprovou a minha conta. E aí eu tive que… demorou muito pra eles me darem um retorno. Porque quando eu tava achando que o cartão do banco ia chegar, e aí eu fui no banco reclamar, eles falaram, não foi aprovado. Linda, não tem nem a conta Não tem ainda. nem a conta. Eu, puta que pariu. E aí tá, corta. Enfim, aquelas coisas todas de quem tá empreendendo, de quem tá começando, de quem tá vivendo essa vida de empreendedorismo ali no início. E aí nisso, cheque especial, e aí trabalhos que atrasaram. Nossa, tô aqui lembrando de tudo, gente, é uma loucura. Trabalhos que atrasaram, trabalhos que estavam pra entrar, eu não conseguia receber, enfim, aquelas coisas. Amigos que muito nessas horas ajudaram também, né? Então assim, e aí eu também entendi o que eu não quero mais viver dessa experiência, o que eu quero melhorar dessa experiência, né? E esse ano eu me vi numa coisa muito parecida, não com esse lugar, com esse rombo financeiro, mas num lugar mesmo de que eu tinha que recalcular a rota. Porque um mercado que tava mais em voga até 2 anos atrás, que era o de influência, e que acabou tomando um espaço muito grande do meu tempo, com as outras coisas que eu fazia de estratégia, de consultoria, de mentoria,
não tava mais vingando do jeito que eu tava fazendo, recebendo. E é um dinheiro que você recebe muito mais potencializado do que um trabalho estratégico. Então assim, eu falei, meu Deus, preciso estar atenta e recalcular essa rota e me antever. Antes de que de fato vire um problema. E antes que de fato vire uma ausência. E que antes que de fato vire uma crise. Então eu comecei já a recalcular. Comecei a fazer, comecei a me antecipar. Comecei a ver quanto que eu tinha de reserva financeira. Porque agora eu tenho uma reserva, né? Meus milhões. Eu tenho um dinheirinho. E aí, mentir. conclusão, precisei usar uma parte do dinheirinho esse ano? Precisei. Mas assim, tava lá, é meu, não é do banco. Então assim, eu fui me entendendo. E agora também eu tô com uma outra necessidade. Que é olhar aqui em São Paulo pra uma casa maior pra mim, né? Quero adquirir uma casa maior. Quero olhar pra isso com carinho, com tempo, sem desespero, sabe? Então assim, eu nesse momento da minha vida eu tô olhando pra mim, olhando pra minha estrutura novamente, né? E quero dar mais um passo, quero subir mais um degrau. E eu sempre falo muito que essa coisa, o que a gente falou no começo, né? Da minha família, de que sempre morando na mesma casa, dessa estrutura. Eu sempre tenho essa sensação também nesse lugar que é um degrau, é um passo curto, mas é muito concreto, sabe? E essa concretude é tão importante para que outras coisas depois na minha vida avance, que eu realmente preciso agora focar em fazer isso acontecer. E óbvio, quando a gente foca em algo e quando a gente tá muito obstinado, concessões acontecem, né? Eu sou uma pessoa que viajo muito e gosto de viajar bem. Você viaja, né? E viajo bem, assim, gosto de Você vai na primeira classe? Ah, mentira, eu nunca fui na primeira classe. Como que é? Amiga. Assim, mas acho que assim, a estratégia, eu quero viajar com você. Mas negocia com clientes também, ué. Já bota no contrato. Primeira classe. E aí, eu gosto. Então assim, óbvio, Eu viagem de férias. É porque assim, eu tô quase… Tô muito pouco viajando de férias, assim, totalmente. Às vezes o que eu faço? Eu misturo trabalho e aí depois tiro uns diazinhos de folga. Então assim, executiva. Eu gosto, sabe? Eu gosto de viver bem, eu gosto de chegar assim, olha, pensar, tô indo pro lugar tal, talvez tenha isso aqui que eu queira comprar pra mim, sabe? E comprar de boa, não é devaneio, mas assim, ir lá fazer uma compra, comer num bom restaurante. E esse ano, nesse primeiro semestre, eu sabia que eu precisava estruturar algumas coisas na minha vida. Eu viajei no começo e eu agora tô aqui, aterradinha, e o São Paulo, trabalhando horrores, porque eu sei que agora, nesse momento, faz parte eu tá aqui. Você tá jogando outras sementes na terra, né? Pra que daqui a pouco, assim, esse mundo volte a ser todo meu novamente. E você descansa como? Como é que você faz esse conforto pessoal, assim, deleite, a cremosidade? Como é que você… Não descansa! Nesse momento, é uma coisa que eu estou… Vem lá pra casa da Bahia. Eu vou. Vem, eu não convido muita gente. Na verdade, eu convido um monte de gente, mas eu não dou endereço. Eu vou. Não, olha, eu vou com certeza, hein. Porque o que acontece? Isso é uma coisa que eu tô pensando muito, sabe? Eu tenho dormido de um jeito meio agitado. Eu estou muito agitada, a cabeça não para. Não para de pensar. E essa semana mesmo, eu falei, não, eu preciso de uma folga. Eu preciso de um bloqueio pra eu não pensar em nada. Pra eu não ter nenhum compromisso. Porque o que adianta eu estar assim acelerada e depois ficar sem saúde, o corpo não aguentar. Então assim, eu agora também tô muito mais atenta que o lugar do limite não é quando ele é extrapolado. Quando pouco antes. É um pouco antes. Sim. É quando você começa a ligar o alerta laranja de que as coisas não estão tão bem assim. Então eu tô nesse alerta laranja. E aí eu até vou, semana que vem, fazer um seminário de lideranças negras em Salvador. Tô bem animada pra esse evento. E aí eu tirei 2 dias de bloqueio. Não sei o que eu vou fazer. Mas assim, a ideia é não fazer nada mesmo. Pra pelo menos dar uma resetada. É importante, Lu. É muita saúde. Porque também eu acho que as boas ideias, elas vêm justamente desse lugar de descanso, de nada, né? Assim, não é um vazio, é você num ócio, tal do ócio criativo. E é difícil a gente acessar esse lugar porque a gente fica nessa ansiedade de produzir mais. Até porque somos autônomas, né? Eu também sou uma artista independente. Acabo que trabalho aqui, trabalho ali, né? Trabalho um pouco na TV, um pouco no streaming. Mas assim, eu tô gostando, tá? Eu tô adorando
essa autonomia, essa independência, né? Uhum. Mas por outro lado também você fala, meu Deus do céu, deixa eu desligar esse telefone aqui e dar um timing. Eu vou dar um timing agora em julho, Arrasou. lá em casa, de verdade, porque é isso, eu quero ficar na praia, ficar no mar quentinho da Bahia, descansar, agradecer também, né, Lu? E aí, você falou assim uma vez, eu vou ler uma frase sua, tá? Tá. Pra gente comentar, porque eu tô amando muito. Amo. Eu também, tô amando. Você falou assim, Lu, enxergo a moda não apenas no contexto digital, marcado pelo consumo, looks e tendências, mas como um elemento fundamental no processo de construção daí da sua, né? Você fala da minha identidade, como ferramenta de libertação, de cura e não de opressão. Como é que isso se dá pra você? Como é que é possível fazer uma moda exclusiva e não excludente? Eu penso muito na moda e na imagem como um campo de identidade. Como parte, não é tudo, mas é uma parte importante. Até porque tem um estudo, né, que a comunicação visual, ela é compreendida, assim, na verdade, 94% da nossa comunicação visual é a nossa primeira impressão pro mundo. E aí, e diz muito sobre também, não look, gestos, seu sorriso, como você tá à vontade naquele lugar, ou como você tá desconfortável e você se retrai, né, sua postura muda. Então, eu sou muito entusiasta de entender a imagem como esse campo importante de autoentendimento para muitas coisas de quem nós somos. Até mesmo para traçar objetivos pessoais, até mesmo pra gente contar a nossa história, né? E até eu tenho feito, hoje em dia, um projeto que tanto palestra quanto uma mentoria e uma consultoria que é de narrativa visual. Que é a partir dessa imagem, como que você conta a sua história? Quais são as suas estratégias? Né? O que você quer… como que você quer impactar o mundo? Né? E como que você também se sente bem? O que te deixa confortável? O que te deixa feliz? E a gente trabalhar todos esses ativos dentro de uma construção de imagem, de uma imagem de marca. Então eu tenho feito essa assessoria para algumas pessoas. Eu quero. Vamos lá, vamos fazer. Eu tenho feito também palestras. Inclusive, assim, eu fiz uma palestra que eu fiquei muito lisonjeada para um seminário internacional de consultoria de imagem. Porque um consultor de imagem, em tese, poderia achar o meu trabalho uma concorrência, uma coisa do tipo. E não, eles viram como uma coisa que dá um suporte. Porque eu misturo ferramentas de comunicação, de branding e de estilo, né? Que são os ativos, os meus principais pilares de trabalho. E misturo tudo isso para desenhar uma estratégia mesmo de marca. E a partir disso, como que a sua imagem vai ser trabalhada e como que você vai criar uma identidade mesmo, uma autoridade a partir da sua marca, da sua imagem. Então, eu tenho feito esse trabalho agora e chamo de narrativa visual. Por Luísa Brasil. Não aceitem imitações. Gente, vocês clicam no link, já vai cair direto, você faz inscrição. Tem o QR Code aqui, gente, clica. Brincando, tá? Olha, Lu, eu vou ler mais uma coisa sua que eu tô, assim, muito passada, assim, muito lindo. Você hoje é reconhecida no Brasil e no mundo como uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, né? Pela Bantu Man. E aí tem a Generation Change 2020 pela MTV Europa, Woman of the Year em 2019 pela revista Glamour e influenciadores sociais contra o racismo pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em 2018. Mas quem vê close não vê corre, né? Exato. Então como é que foi essa ascensão, assim? O que você acha desse termo afropate, sabe? Por exemplo, tipo, é verdade, não é? Caramba. São as pretas patrícias. Olha, cara, Ana, eu acho isso muito louco. Deixa eu te falar por quê, tá? Diga. Eu, em 2019, eu escrevia pra Glamour. Eu era colunista da Glamour. E aí, em 2018 pra 2019, foi a última coluna daquele ano, lembro-me bem. Eu escrevi sobre Somos Pretas Patrícias. Só que nisso, o contexto que eu escrevi era muito mais de um lugar político, de uma ascensão de mulheres negras que estavam ocupando alguns espaços. Mulheres negras que tinham alguns diálogos com códigos e conceitos de luxo ou de experiências premium, enfim, que era um fruto de um processo mesmo de estávamos mais formadas academicamente, acessando novos lugares de liderança dentro do mercado corporativo, nos tornando novas executivas dentro de narrativas necessárias e que naquele momento eram muito um desejo do mercado, trabalhar mais inclusão e diversidade. E isso tinha um fundamento quando eu falei sobre ser preta patrícia. Só que hoje em dia, né, o tempo se passa, enfim, as coisas, os marcadores e o comportamento mesmo, a sociedade, ela muda. Eu vejo que existe uma distorção imensa do que é esse conceito, do que foi a história que eu escrevi ali, pro que é hoje.
né? Existe um lugar que vai para um consumo vazio, de um lugar de moda muito restritivo, que oprime a mulher. E aí eu digo muito também da mulher negra, dentro de alguns códigos que não são confortáveis mesmo pra gente. Em termos estéticos podem ser bonitos, mas que assim, talvez uma unha que te machuque ou que te impeça de você fazer atividades do dia a dia, né? Ou que você tem que viver o dia inteiro com uma lace colada na cabeça pra você ser uma afropate. A gente ama lace, a gente ama unha, tá? Não tô julgando ninguém por isso, porque às vezes a gente vai lá e brinca também, faz o nosso close. Mas só que eu acho que virou algo restritivo e vazio e meramente atrelado a consumo. Então eu realmente me questiono de falar esse termo, de me considerar uma afropate hoje em dia. Porque eu sinto que tem uma grande distorção desse contexto. Porque você contando agora, quero ler, inclusive, essa matéria que você tá citando. Tá no site. Porque é muito… As palavras que você tá escolhendo, né? Pra se expressar no mundo, na vida, hoje, aqui comigo. Elas são o contrário, talvez, desse sentido que foi deturpado, né? Que esse sentido que agora tá sendo esse, que deturpado do inicial. Sim. Que é o contrário, quer dizer, olha… É poder, é acesso, é liderança, é escolha, é visibilidade, né? Me parece que você cunhou o termo mais nesse sentido do que, de repente, de você ficar ali presa numa narrativa visual, num padrão. De novo, né? Num padrão, sem poder se libertar, assim, mais… Mas eu acho que a gente é meio Paty, sim. Sim, e assim, e aí o que acontece? Eu acho que também ficou muito no lugar da performance, né? Porque eu sempre falo, e eu sempre alerto muitas pessoas… Gente, bolsa de luxo, não, se você não tiver comida na geladeira, se você não tiver com a saúde em dia, se você não tiver estruturada, não adianta de nada. Porque assim, você vai chegar com a bolsa num lugar tal, achando que isso vai te dar uma validação, e não vai. Porque as pessoas vão saber que você não é daquele espaço, você não flerta com aquilo, você não dialoga com aquilo. E aí quando eu falo desse lugar do diálogo, tem a ver mesmo com a construção, sabe? Acho que primeiro a gente vai se nutrir de conhecimento, de cultura, de experiência. Meu dinheiro, quando eu tinha menos escolhas de consumo, antes de tudo eu fazia assim, férias. Tirava férias, escolhia um lugar legal pra eu viajar, pra eu conhecer. Eu investia em curso pra eu aprimorar meu conhecimento, minha experiência, sabe? Eu só fui comprar uma bolsa de luxo, uma coisa assim, 10 anos depois, porque eu quis e porque foi a partir de um simples objetivo do tipo, fechei um contrato chique. Uau, legal. Eu agora vou me celebrar, porque eu sempre sonhei ter aquilo dali. Agora eu vou comprar. Não foi do tipo, meu primeiro salário eu torrei numa bolsa por causa de uma marca. Não, dá pra ver que você é uma pessoa muito consciente e dá pra sentir, porque é louco você é leonina com ascendente em câncer, Vênus em câncer, aquela água profunda. Porém, você é filha de pais virginianos, né, que dá um pouco de prumo e rumo pra vida. Sim. E conta bem feita. Eu tenho lua em Capricórnio, né? Então, com certeza, eu vou enriquecer cada vez mais. Porque, assim, é tudo também muito consciente, sabe, Lu? Por exemplo, eu comprei esse terreno, né? Daí fiz a casa. E aí, eu percebi que uma coisa que eu comprei num ano, 3 anos depois, só o terreno valia 5 vezes mais. Ai, tudo. E aí, eu falei, quer saber? O meu carro continua sendo o mesmo. Agora, vou me dar um carro de presente no meu aniversário de 42. Mas, assim, 42 anos, entende? Porque eu tô com esse carro que é de 2001… ele tem 20 anos, eu tô com ele há 12. E ele me leva pros mesmos lugares que um carrão vai me levar. E eu adoro conforto. Já estou vendendo carro também, tá? Então. Carro bom. Carro bom, preço bom, tá? A gente então, pode falar. Vamos falar disso. Business, ela vai fazer business. Não, porque assim, tem que ter, eu sinto isso. Aí tem que ter o pé no chão. Eu falei, não, quer saber? Acho que eu não vou comprar um carro, não. Vou comprar outro terreno. Tô virando aquela empreendedora do sul da Bahia. Aliás, sabe? É isso, porque eu quero vender meu carro pra comprar um terreno no sul da Bahia. Então, gente. Aí não pode contar, não pode contar. Ai, todo mundo é amigo contar, aqui. Sim. Pode. Nada. E aí a gente vai conquistar o que a gente quiser, não tenho dúvida nenhuma, sabe? Não tem olho gordo. A gente merece. Sim. E a gente faz por onde, né? Acorda cedo, trabalha, se dedica. Não é um milagre, assim, é um trabalho. Exato. E você que viaja bastante, dá uma dica pra gente de como viajar assim com conforto. Não sei o que você faz, como que você arruma a mala. Se você tem um segredinho assim, tipo assim, isso. Eu adoro falar sobre arrumação de mala. Eu, assim, arrumo mala pra 2 dias, arrumo mala pra 20 dias. Assim, se você me dá um objetivo, você precisa estar na Europa 20 dias com a mala de mão, eu vou conseguir te entregar uma mala de mão. Eu acho que antes de tudo é a gente planejar.
sabe? A nossa rotina, a nossa loucura de vida, eu sei que é insano. Mas quanto mais planejamento, melhor. Então, assim, a primeira coisa é, você vai viajar pra onde? Você vai viajar quanto tempo? Você já viu a temperatura daquele lugar? Você sabe quais programas podem ter? Então, assim, eu já faço a mala editada nesse sentido, né? Eu já olhando pra tudo isso. E aí, tô pensando numa mala pocket, tá? Uma mala pocket pequena pra, de repente, uma meia estação, sabe? Tipo, uma meia estação. Meia estação. Então, assim, você pensa o quê? Escolhe 2 cores neutras, escolhe uma cor mais forte, aquela cor, uma estampa bonita. E um metal, assim, um dourado, um prata e tudo mais. E aí, uma coisa que eu sempre falo, gente, seja na mala pequena de 2 dias, seja na mala de 20 dias, sempre coloca uma peça de um look, uma roupa, no qual, se você tiver que ir pra alguma formalidade, alguma ocasião mais elegante, você não fique totalmente na mão à mercê de ter que ir numa loja comprar, ou de não ir pra algo porque você se sente intimidada com o look, com o dress code. Então, assim, geralmente, o que são essas roupas, né? Quando as pessoas me perguntam. Um macacão de seda bonito, ou um vestido de seda bonito, né? Um conjunto com carinha de pijama. Um sapato que pode ser baixo, tem gente que não usa sapato alto. Então, assim, uma mule com um bico mais fino, mas que seja um sapatinho mais baixo, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, porque como eu falo, né? A imagem, muitas das vezes, a gente coloca tudo isso como um código, uma cartilha chata, opressora. Mas não. Quando a gente tá livre, tá esperto, tá safo com isso, quando isso não é um problema, isso passa a ser uma solução tão boa, tão estratégica pra gente se comunicar melhor, comunicar de um jeito mais fácil e muito mais intencional, que eu sempre compartilho dicas mesmo pra que a gente se emancipe a partir da nossa imagem. Não que a gente se reprima. Então, assim, a minha dica é: sempre coloque um look elegante, versátil, porque vai que sua amiga lá na praia, lá no sul da Bahia, te chama pra um casamentão daqueles, babado. Aí tu vai lá e encontra um bofe, a mina, sei lá quem quer que seja. E também. Já tá na seda. Já tá no babado. E também que não se encontre ninguém, mas que você só vai lá viver e curtir. Sabe? Você tá chique, à vontade. Você tá bem, você tá com você mesma. Então eu sempre dou essa dica do look versátil. Já guardei 2 peças básicas, cores. Uma roupa forte, uma cor boa e tal, pra você se dar uma chegada, chegar chegando. E aí guarda um tapete vermelho, né? Uma roupa assim, mais chique. De repente, assim, por mais que faça frio, aí você compra uma segunda pele, você se resolve. Mas ter um lookinho mais versátil de base, que aí você pode ir tanto do jantar quanto pra um casamentinho. Pode não ser o ideal, mas só dele estar ali mais adequado, você já fica melhor. Suas amigas perguntam muito pra você, amigas e amigos, assim, como que eu vou? Sim. Que roupa que eu visto? Volta Amiga, e meia. me salva. Eu faço umas curadorias de mala, eu escolho algumas coisas. E principalmente agora, né, eu tenho feito esse trabalho de assessoria de imagem, de marca pessoal. Eu costumo até separar, tipo, não sou o stylist, né? O stylist é uma pessoa que tá ali vendo a imagem como um produto, constrói looks, elabora looks, dentro de um processo que é um pouco diferente do meu. Eu amo os stylists, que inclusive eu trabalho com muitos stylists pra fazer isso. Só que a assessoria de imagem, ela é um campo um pouco mais holístico. É um campo que tem muito mais a ver com branding, com estratégia, com acompanhamento de uma pessoa. Então, assim, eu ajudo a ela a se guiar para melhores escolhas, de acordo com os objetivos, com um tipo de compra que talvez ela precise fazer, né? Ou algum tipo de investimento que ela quer dar. De repente, assim, vou dar um exemplo. Você, sei lá, precisa ou quer comprar uma bolsa de luxo. Tipo, amiga, não vai naquela marca ali não, porque eles foram racistas. Você sabe por que você quer essa bolsa? Então, assim, a gente faz mesmo todo um acompanhamento pra que, enfim, essa imagem seja potencializada estrategicamente também. E que, consequentemente, você lucre com essa sua construção imagética. Sim. Sabe? Então, assim, é um trabalho de acompanhamento. É um trabalho muito mais de comunicação do que de estilo, no final das contas, sabe? Então, por isso que eu sempre faço questão também, até respeitosamente aos stylists que eu conheço, que eu amo de paixão. Eu não sou stylist, então eu faço um trabalho só acompanhado, assim, de médio a longo prazo. Quando você fala, me vem muito a palavra encanto, encantamento, sabe? Da gente ser bem vista. Minha mãe de santo sempre fala isso, sabe? Ela faz esse desejo que eu adoro e que eu faço para as pessoas que eu amo também, que eu quero dividir, na verdade, né? Que é isso, que as nossas palavras sejam bem acolhidas, bem recebidas. E aí, no seu caso, que você trabalha a imagem, né? Tanto a sua quanto a de outras pessoas,
que isso potencialize, né? Isso. Que você chegue e aí já a sua chegada você fala, eita, Sim. que brilho, que linda, Exato. que especial, que única. E outro ponto também que eu sempre gosto de reforçar, que eu não faço isso para que as pessoas fiquem reféns de um trabalho meu. É um trabalho que, assim, a gente começa a fazer guias mesmo pra pessoa ter emancipação, pra pessoa se saber, pra pessoa ter o entendimento e aí depois fazer suas próprias escolhas. Então, atualmente eu trabalho com 6 meses. É um período de 6 meses, porque também acho que essa convivência, você entra, você faz uma imersão na vida do outro. Então, 6 meses é um período que eu acredito e que tem início, meio e fim, sabe? Porque eu não acredito também nesse lugar de você fazer uma consultoria e a pessoa ficar refém de você, como se você fosse uma babá. 30 anos depois. Não, assim, sabe? Não, é pra você aprender. Gata, amore, vai lá. Se joga. Vai só, né? Vai Caminho só. com as próprias E pernas. é muito bonito, assim, hoje eu acompanho, né, obviamente, o resultado de pessoas que estão comigo. E vejo, assim, como que elas, hoje em dia, também se sentem mais confiantes com o que elas fazem profissionalmente por conta dessa imagem melhor editada, melhor resolvida, sabe? Em termos de estilo, em termos de identidade mesmo. Não, e você faz isso lindamente, assim, acompanhando suas redes. Eu fiquei pensando, gente, acho que eu vou perguntar isso pra Lu, porque você, né, a gente sabe que dá trabalho, não é uma coisa simples, você fazer um conteúdo, ou você fazer um conteúdo de você mesma, porque eu percebo também isso, que você faz conteúdo pras marcas, pros seus clientes, mas você também faz de você mesma, né? Você é o seu maior portfólio. Exato. Então, dá trabalho, Lu? Dá muito trabalho? Você faz só, você tem uma equipe? Como é? Dá muito trabalho. Eu tenho, hoje em dia, uma pequena, notável equipe maravilhosa. A Viviane e o João, que são fixos meus. Na minha empresa Mac, Moda e Conteúdo, que é essa com assessoria de imagem e produção de conteúdo. E aí a outra Mac Lab, eu tenho minha sócia, a Bárbara Brito, que também é incrível. E a Bárbara Calarga, que enfim, que atua com a gente. E o Laurinho, que é uma turma também muito conectada, sabe? Acho que o lance desse trabalho todo, que é desgastante… Às vezes, assim, você tá, né, lutando com coisas que são achismos do cliente. O cliente não gostou porque não tá, sei lá, aesthetic. Não tem nenhum, justificativa plausível. Às vezes é o devaneio de quem tá num péssimo dia, que fala, não gostei, refaz, faz tudo de novo, tá uma bosta. Acontece. Mas assim, eu acho que você tá com pessoas dispostas, interessadas, né, e que tem sinergia com a sua linguagem, eu acho que faz tudo ser diferente, faz tudo ser melhor. Que equipe linda! É uma equipe muito maravilhosa. Fico muito orgulhosa de ter encontrado mesmo essas pessoas. E aí é muito louco, porque algumas delas nem trabalhavam com isso que estão fazendo hoje em dia, né? Mas assim, a gente vai entendendo também quais são os talentos, as habilidades, confiando. Coisas às vezes dão muito certo, outras nem tanto. Mas eu acho que a vida profissional, pra mim, sempre funcionou como um laboratório. Uhum. E eu acredito muito que pessoas que estejam comigo também. E aí é óbvio que eu também traço alguns pilares pra que elas… pra que eu entenda também se vai dar certo ou não. Entre eles, né, são pessoas que precisam ser versáteis, precisam ser multifacetadas, precisam ser curiosas, né? Precisam ter autogestão ali, sabe? Uhum. Porque é isso, eu tô aqui, a gente tá aqui falando, num episódio de 2 horas, as coisas precisam acontecer. Não posso ficar aqui esperando, a galera não pode ficar esperando eu voltar pra… o que tem que fazer? Coisas, claro. Né? Então, assim, acho que são coisas importantes quando eu vou chamar alguém ou plugar alguém ao time. E vocês fazem festinha de fim de ano, assim? Amigo secreto? A gente faz. Teve um ano que a gente foi todo mundo pro Rio. Eu aluguei uma coberturinha em Copacabana. E aí a gente foi dar rolê, viver uma vida carioca, assim, samba. Ali, como é que é? Tem agora Bardelas. Porque é uma turma muito nova, né, que eu trabalho. A minha turma tem 20 e pouquinhos anos. Então, assim, é uma turma mais novinha. Então, fui levando pros lugares que a galera zilênio vai. Foi bem divertido. Vem com a Mami, vem conhecer o bar delas. Vem aqui no Sambinha do Trabalhador. Exato. Ô, Lu, você trouxe uma poesia? Eu trouxe. Eu quero… Nossa, muito curiosa com essa poesia. Gente… Trouxe. Peraí, tá aqui a colinha. Poetas. E aí, como que faz, assim, gente? Recita pra gente. Ai, meu Deus do céu, gente, tô nervosa. Bom, a poesia que eu trouxe foi tocada por um anjo
da Maya Angelou. Nós, desacostumados à coragem, exilados da graça, vivemos encolhidos em conchas de solidão, até que o amor deixe o seu alto e sagrado templo e se revele para nos libertar em vida. O amor nos alcança e em seu cortejo vêm os êxtases, velhas memórias do prazer, antigas histórias de dor. Se formos corajosos, no entanto, o amor afasta as correntes do medo de nossas almas. Desacostumados por nossa timidez, no clarão das luzes amorosas, nós ousamos ser corajosos e de repente vemos que o amor sacrifica tudo que somos e que seremos. E, no entanto, é só o amor que nos liberta. Maya Angelou. Só o amor nos liberta. Que lindo. Ai, Só o amor nos liberta, né? E aí, quando eu penso nesse poema, né, eu sempre falo desse amor que é, sobretudo, o amor pela gente. Né? E eu acho que o fato de eu me amar me faz querer ser livre todo dia. Me faz querer ser essa Luísa que não tem medo de inventar novos espaços, né? Que tem a coragem aí como quase um sobrenome também. E tudo isso vem desse amor que eu tenho por mim, pela minha vida, pelas minhas conquistas, né? Por quem eu sou. Nossa, apaixonada por você. Já tava, tô muito mais. Muito obrigada, Luísa. Imagina. Nossa, muito axé na sua caminhada. Você merece muito pra sucesso, nós. muita vida longa. Pra gente. Assim, os melhores ventos na sua direção, viu? Muito obrigada que você veio aqui. Eu que Você agradeço. me inspirou muito, Luísa. E acho que você vai inspirar um monte de gente, assim como você já tem feito. Obrigada de coração, minha irmã. Ai, Ana, obrigada. Eu que agradeço esse tempo, a sua escuta, a sua troca, a sua sabedoria generosa, gentil, abundante. Que a gente sabe que isso é o ouro que a gente tem nesse momento, sabe? O maior luxo, além do tempo, é a nossa sabedoria, é o nosso repertório. E a gente compartilhar isso é algo muito, muito, muito nobre. Muito obrigada. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Mandar um recadinho direto pra aquele coração, aquele outro? Bom, pessoal, sigam @Madame Brasil, sigam @Mequetrefismos. Teremos aí projetos novos aí na casa também. Em breve quero que, sim, Aníssima vá lá no Me Sinto Pronta Pod, que a gente vai relançar agora em agosto. E é isso. Estejam conectados, mandem oi, me liguem, mandem telegramas, carta de amor. Eu vou até aí, eu vou. Já dizer Exalta Samba, não é Exalta Samba? É Exalta Samba. Então, e é nóis. E eu quero vir nesse podcast, Luísa Brasil. Convidadíssima, é óbvio. Convidadíssima, vou com certeza. Obrigada, meu amor. Parte um beijo, 3 viu? do nosso evento, né? Foi no Sem Censura, agora aqui, daqui a pouco lá no Me Sinto Pronta. E aí na Bahia, né? Que você tem que vir me Parte visitar. 4. Com certeza. Eu sou Ana Flávia Cavalcante, esse é o podcast Histórias de Conforto, que eu tenho a honra e a alegria de dividir essa parceria com a Comfort. A Comfort, gente, é uma marca que acredita que cada momento guarda um perfume, um cheiro, uma memória. E por isso, a Comfort quer que esses momentos de conforto durem muito mais. Eu tô aqui no estúdio com o Passo Collab. Quero aproveitar para agradecer imensamente as minhas parceiras do dia de hoje. Venham pra cá, gente, aqui é bem chique. Quero agradecer também, assim, com muita alegria, o Le Jazz e o Le Jazz Boulangerie, que já é um parceiro antigo meu. E convidar vocês para os próximos episódios. A gente tem, assim, um monte de gente legal, assim, as mais chiques do Brasil estarão nesse podcast comigo, dividindo suas histórias de conforto. Então, divulguem, assistam, comentem. E tô aqui, viu? Um beijo, até já!